Bom dia! Bom dia, povo de Deus! Preparados para o nosso terceiro dia hoje, dia 3/10, aonde nós estamos esse mês todinho, né? Vamos clamar por livramento, por proteção. Fizemos no dia 1º, né? Fizemos ontem, dia 2, e hoje, dia 3. Irmã, mas qual horário? Não tem horário específico, né? Até para que você não fique na minha dependência, né? Acordou cedinho ou não deu para fazer cedinho, faça durante o dia, né, a sua oração. Eu vou estar passando por aqui apenas para a gente fazer, né, uma oração juntos, né, para a gente compartilhar de pouquinho em pouquinho, né, todos os versículos aqui desse capítulo que tem ricas bênçãos para nós, né, bênçãos de proteção, de livramento, né, em todas as áreas das nossas vidas, né. Então, para que você não fique, né, somente à minha espera, que você acorde, né, logo cedinho, se você puder fazer logo cedo essa oração. Se não, né, durante o dia ou à noitinha, né, você fazer antes de dormir, não tem problema. O importante é você ter essa consciência de você fazer essa oração, né, se ungir e ungir também os seus familiares, ungir, né, os seus filhos antes de irem para a escola. Hoje a minha filha não teve aula, né, porém já cedinho eu já saí ungindo todos eles aqui em casa, ungi a minha casa, né, e quando você for fazer a unção, né, peça para Deus, Senhor, levanta muros, né, muralhas de fogo ao redor da minha casa, né, nas entradas da minha cidade, né, Deus tem me tocado muito para orar em relação às entradas, né, das nossas cidades. Eu lembro que quando nós chegamos aqui em Guaíra, há quase 3 anos e meio atrás, agora em dezembro fazem os 6 meses, né, então 3 anos, chegamos aqui há 3 anos e meio, e eu me lembro que o primeiro propósito que o meu esposo fez, né, foi abençoar as entradas, né, então nós fomos em todas as entradas, né, todos os acessos, né, que tem para entrar em Guaíra, né, e ali nós fomos e jogamos o sal, consagramos o sal, né, para jogar, os obreiros, o pessoal da igreja nos acompanhou, e foi muito, muito tremendo, né, então você que, né, está em outra cidade, que não seja a minha aqui, ore pela sua cidade, né, consagrando as entradas. E quando Deus me leva a orar, fazer essa oração pelas entradas, Ele me lembra que, para pensar isso comigo, existem entradas não apenas por veículos, né, acessos que nós temos comum, né, por carro, moto, caminhão, né, a pé, não. Existem acessos também por rios, existem acessos pelo ar, que é pelos aviões, helicópteros, né? Então, assim, existem vários tipos de acesso, né? Cláudia, bom dia, minha linda. Ela tá falando que ela tá lá em Rio Grande do Sul, glória a Deus. Eu tenho familiares aí em Porto Alegre, né? Logo, logo eu vou fazer uma visitinha para eles, em nome de Jesus. Estou com muita saudade, faz muitos anos que não os vejo, mas logo, logo tenho certeza que Deus vai preparar para mim visitar minha família. Tenho lá em Joinville também, Paraná, Pato Branco, Santa Catarina, São Lourenço do Oeste. E a Luciane está falando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, glória a Deus. Vai colocando aqui mesmo de onde vocês são. Olha a ideia das meninas, já estão colocando aqui, a gente já abençoa também todas as entradas aí da cidade de vocês, em nome de Jesus. Que a gente possa, né, ser um canal, né, nas mãos de Deus, que a gente possa estar disponível, né, para o Senhor, para abençoar a nossa cidade, que você possa se dispor, né, Praia Grande, a Alexandra está falando, glória a Deus, minha linda, passei por lá, passei por essa cidade abençoada, um tempo muito precioso para nós também, e que Deus abençoe poderosamente todos vocês aí da Baixada Santista, né? E falando em Baixada Santista, ela tem o porto, né? Mais um acesso, né, pelos navios, né, pelos cargueiros, né? Tem os acessos também pela balsa, né? Tudo que vocês forem se lembrando, tudo aquilo que
dar acesso, né, à cidade de vocês. Bahia, a Ilma está falando Paulo Afonso na Bahia, a irmã Inês está falando também aqui São Paulo, Vila Matilde, Umuarama, Paraná, glória a Deus, Beth. Sertãozinho, São Paulo, minha amiga Laisa, glória a Deus, a Daniela também. Que Deus abençoe todos os nossos estados, né? Países afora, nações afora, povos, línguas, nações, em nome de Jesus. E Ele conta conosco, né? Ele conta comigo, Ele conta com você. Se você puder, né? Tenha um azeite sempre com você. Hoje, quando eu fui fazer a caminhada, eu levei comigo, né? No meu chaveirinho, a Sofia tem um, já falei isso para vocês, que ela leva com ela, penduradinho na bolsa. E a chave aqui de casa, ela tem também é uma botijinha de azeite. Então, aonde a gente vai, a gente precisa carregar, né, o azeite. Sentiu no coração, derrama ali uma gotinha, né? Ali é vida, né? Ali que seja cura. Talvez você passa por alguma rua que você fala, nossa, como tem acidente nessa avenida, como tem acidente nessas ruas, né? Unge lá, consagra. Nós tivemos um propósito também de estarmos consagrando as rodovias. Cada rodovia que a gente passava, a gente derramava o azeite. Se você sentir essa necessidade, continue fazendo isso, né? Consagre as ruas aí do seu bairro, jogue azeite mesmo, né? Para que entre, né? Que tenha acesso, né? Pessoas de bem, né? Pessoas que tenham boas intenções, né? Que acessem a sua cidade, acessem a sua casa, né? Não me canso de bater nessa tecla. Cuidado para quem você dá acesso à sua casa, né? Cuidado para quem dá acesso à sua mesa. Vamos falar sobre mesa hoje. Fica atento, fica ligadinha, porque amanhã, quem lembra, né? As meninas que já sabem, não pode. Deixa eu ver quem está aqui que já sabe. A Eli já sabe, a Laisa já sabe. Deixa eu ver quem mais está aqui. Acho que é essas que já sabem. Quem sabe o que vai acontecer amanhã, 7 horas da manhã, me conta, escreve aqui nos comentários e a gente já vai falar sobre isso, né? Vou tornar a repetir, cuidado com os acessos que você dá para o seu coração, pessoas que você permite acessar o seu coração, pessoas que você permite acessar a sua casa. Cuidado com os acessos que você dá para a sua vida, né? O nosso coração é um meio de acesso. Para quem você está abrindo ele? A Ana Fernandes acertou. O nosso café. A Dani também está falando aqui, o nosso café, isso mesmo. Nosso café da manhã, nosso segundo, né? Segundo encontro, né, das amigas com Jesus, à mesa, né? Irmã, como é que funciona isso? Já eu vou falar sobre isso. Antes eu quero fazer essa oração com vocês, pedir a proteção de Deus, né, sobre nós, sobre a nossa cidade, né? Hoje Deus tem falado muito sobre isso comigo, sobre os acessos, né? Cuidado com os acessos. Bom dia, Mavi, bom dia, Eli, bom dia, amores da minha vida, preciosas, pontuais na minha vida, Laisa, enfim, eu quero pedir essa vigilância para você, né? Nesse tempo, eu quero pedir que você vigie com relação a acessos, né? Nós estamos pedindo a proteção de Deus com relação à nossa cidade, né? Pedindo para que Deus ele venha proteger cada acesso, cada entrada, seja por terra, seja por ar, por mar, por rio, né? Independente de como eles tenham acesso. Por que eu mencionei esse acesso por rios? Aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, não sei na sua como é que funciona, mas aqui tem muitos lugares que se chamam rancho, né? Ranchos são casas à beira do lago, né? Aquelas casas que têm acesso, assim, tem um lago bem na frente, assim, não só lago, como rio, né? Rios que dão acesso a outros lugares, você acessa ali por rio, tem barcos ali passando, e eu fui conhecer, né? Esses dias eu conheci um, e a gente ficou tão impressionado porque passa barcos o tempo todo ali, né? E pessoas que você não conhece. E aquilo chamou a minha atenção, né? Deus falou para mim, é mais um acesso, né? Então olha para você ver, pessoas que você nem conhece estão passando por ali, né? E para eles acessarem, é só eles descerem na água e chegarem até a beira do riozinho, do rio, né? Do lago. Então assim, é um fácil acesso, né? Mas que até
nesses ranchos, né, que são de amigos, são de familiares, são de pessoas próximas a nós, né, que nós possamos pedir para Deus, né, essa proteção. Até antes de ir embora, né, na verdade, no caminho já de ir embora, eu derramei azeite lá, né, pedindo para Deus a proteção, né, para que todas aquelas famílias que estão ali sejam blindadas, né, protegidas e cercadas. Então, irmã, eu moro num condomínio, né, eu moro num apartamento, eu moro em casa, eu moro em vilas, né? Peça para Deus, Deus, aonde eu tenho que ungir? Deus, aonde que precisa de anjos do Senhor acampados para que a proteção do Senhor realmente esteja aqui, né? Então, que você peça para Deus essa direção, que você peça para Deus esse zelo, né? Esse cuidado que você vai ter, que você vai estar ali ungindo, né? E pedindo para que Deus proteja todos os acessos que tenha para sua casa, todos os acessos que tenham para sua família, tá bom? Acessos à sua mesa, ora mesmo. Deus, quem tiver que se assentar à mesa comigo, que o Senhor traga. Quem não tem mais que estar na mesa comigo, que o Senhor tire em nome de Jesus. Cuidado, vou falar mais uma vez. Cuidado com os acessos que você libera. Cuidado para quem você está abrindo o seu coração. Cuidado, muitas vezes você fala assim, eu e a minha boca grande, acabei falando, acabei soltando. Vigia mais nesse sentido, né? Pede para Deus, Deus me ajuda a me policiar, me ajuda a controlar minha língua, né? Me ajuda, Senhor, a estar ali em estado de alerta o tempo todo, né? Para que eu possa, né, não cair nas armadilhas do inimigo. Ontem nós focamos, né, nessa oração no primeiro versículo, né, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que você guarde essa mensagem no seu coração, porque ela é de extrema relevância, ela é muito importante. O tempo do descanso é super necessário. Não adianta você se matar, você fazer coisas extremas e lá na frente você acabar se prejudicando, né? Então vigia nesse sentido, né? Vigia na questão de você ter ali o seu tempo de descanso, né? Talvez você seja aquela pessoa maníaca por limpeza, né? Que você às vezes prefere ir lá continuar limpando do que às vezes você tirar meia horinha para você descansar. Vigia, né? A louça ela vai continuar ali, né? A louça ela vai permanecer ali, vai lá e descansa, né? Tira o seu tempo de descanso, depois você vai lá e lava, né? A gente tem que saber que existe um tempo para todas as coisas, né? Lá em Eclesiastes, o capítulo 3, lá ele fala sobre tudo isso, né? Saiba o seu tempo de trabalho e o seu tempo de descanso, o seu tempo de dar e o seu tempo de receber, né? Dar a sua dedicação, mas também você se permitir descansar, né? Muitas vezes você acaba se cobrando, existem essas acusações, existem essas... como se fosse um fardo, como se fosse uma acusação de que você não pode sentar um pouco, que você não pode dormir um pouquinho depois do almoço. Às vezes você tem 20 minutinhos. Você sabia que é extremamente gostoso e necessário e saudável você dormir um pouquinho, né? Talvez você tenha ali meia hora, mas você almoça rapidinho, dorme ali 15 minutinhos. Para de ficar dando ouvidos a essa acusação de que você não pode, né? Talvez você sinta ali aquela cobrança de que o tempo todo você tem que fazer, o tempo todo você tem que estar na ativa, o tempo todo parece que tem pessoas ali que vai estar olhando, nossa, mas por que ela não faz? Será que realmente eu não faço? Será que realmente eu não estou fazendo? Né? Será que realmente, né, eu não estou dando conta? Poxa, tenho certeza que você está dando conta e você merece o seu descanso. Vou te falar uma coisa, Deus criou todas as coisas em 6 dias. Falei isso esses dias com as crianças na escolinha, né? Com os mais pequenininhos, a gente vai falando de uma forma mais lúdica, né? E de uma forma mais repetitiva para eles gravarem, né? Em quantos dias Deus criou? Em 6. E no 7º foi o quê? No final da nossa conversa ali, da nossa aulinha, eles já gritavam, no 7º foi o descanso, né? No 7º dia, Jesus, o nosso Deus, ele descansou. Querido, outra passagem também, quando Jesus ele estava cansado, ele se assenta na fonte de Jacó. Ele se assenta naquela fonte porque ele estava cansado. Se o próprio Jesus cansou
e sentou para descansar, por que que você não está parando para você respeitar o seu tempo de descanso? Por que que você não está se dando o tempo de descanso que você precisa? Você sabia que se você não parar, se você não se der o descanso, o seu corpo ele vai começar a adoecer e você vai ser pressionada, você vai ser obrigada a parar? Teve uma amiga que ela comentou o seguinte comigo uma vez, isso já faz um bom tempo. Ela falava: irmã, eu pedia tanto para o meu marido tirar férias, eu pedia tanto para ele tirar férias, que a gente estava precisando, a gente estava tão exausto, a gente estava num tempo já de exaustão, sabe, de não conseguir mais dar conta. E eu via isso nele, ela relatando, e eu via nele que ele também já estava exausto, e ele queria mais, e ele queria mais, ele queria continuar, ele não queria pegar férias, né? E eu falei para ele: pelo amor de Deus, vamos pegar 10, 11 dias, que a gente vai e volte 2 dias, era bem longe a casa da família deles, vamos ir ver, né? Vamos ir visitar a família, vamos tirar um tempo de descanso pra gente, para recuperar, né? Pra gente voltar, e nada desse homem parar. O que aconteceu? Esse homem adoeceu, ele pegou dengue, ele ficou simplesmente 11 dias de cama. Sabe o que é 11 dias sem conseguir fazer absolutamente nada? Apenas as coisas necessárias, que era ir no banheiro, tomar banho e voltar para a cama. O que aconteceu? Ao invés dele parar para um tempo de descanso, ele foi obrigado a parar em um tempo de doença. Querido, entenda os sinais que Deus está te dando. Entenda as sinalizações que Deus ele está te dando. Nós já fizemos um propósito sobre isso, sobre placas, né? Você que já fez com a gente, se você não fez, está tudo gravado, né? Deus ele sinaliza. Qual é a placa que Deus está levantando para você? Será que não é a placa do descanso? Filho, filha, dá uma parada, né? Dá uma respirada, né? Dá uma revisada na sua agenda. Será que você não consegue tirar algumas coisas? Esses tempos atrás eu tirei algumas coisas porque eu não estava dando conta, né? Eu estava praticamente de segunda a segunda e aquela rotina maluca, né? Que estava tirando a minha paciência, estava tirando a minha paz, estava me tirando da minha normalidade. Eu falei: não, Senhor, eu vou recuar para que eu consiga daqui a pouco avançar, porque senão vai ser só recuar, vai ser só exaustão e vai chegar uma hora que não vai mais ter para onde fugir. Qual é a placa que Deus está sinalizando para você, meu irmão, minha irmã? Né? Nas placas de trânsito é simples de você identificar. Você que dirige, você que talvez também nem dirija, mas é impossível você ver uma placa de pare e você não entender que é para você parar. Se você está na sua mão e ali você vê uma placa de pare, o que você tem que fazer? Avançar? Não, é o tempo de você parar. Né? Se você vê aquele triângulo ele significa dê a preferência. Então, se você está numa rotatória e você chega e você vê a placa virada para você, aquele triângulo, dê a preferência. Se você para em um lugar onde tem uma letra E com 2x, significa um 2x com um x completinho, não só um risco, com um x ali feito, ele está dizendo: aqui é proibido parar e estacionar. Não é só parar, é proibido parar e estacionar. Entendeu? Quando tem um ladinho só, ali ele está falando assim: ó, proibido estacionar, mas uma paradinha rápida você pode fazer. E liga o pisca-alerta. Você está entendendo? Quando você pega uma rua e tem uma curva, ali vai ter uma placa indicando para qual lado é aquela curva. Né? Então, assim, sempre Deus ele vai sinalizar. O problema é que muitas vezes, nós não estamos entendendo. Nós não estamos entendendo a sinalização que Deus está trazendo para nós. Nem ia ser esse tópico, mas Deus ele está ficando novamente. O tópico de ontem foi o descanso. Deus ele permanece no tópico de descanso hoje. Eu ia entrar em outra pauta, mas tem gente aqui que está precisando entender. Talvez seja comigo mesma, né? Com a minha família, com você, né? Mas entenda o seu tempo, entenda o que Deus está sinalizando para você. A Mônica está falando assim, ó: tudo que você consegue identificar, você consegue modificar. Vale se perguntar: por que eu preciso tanto estar em movimento constante e não me permito descansar? Olha que coisa riquíssima a Mônica trouxe para nós. Vou ler de novo para você prestar atenção. Tudo que você consegue identificar é sobre essa placa.
Você consegue identificar aquela placa. Você está prestes a virar a sua rua esquerda, mas ali tem uma placa que você identifica que é uma rua sem saída. Você vai entrar naquela rua sem saída, sendo que você precisa seguir, não é aquela rua que você precisa entrar? Você consegue entender que você consegue modificar, você modifica a sua rota. Muitas vezes até o GPS, né? Você coloca que você tem que ir para tal endereço e ele vai e te leva para aquele endereço, mas você fala assim, nossa, mas eu conheço um pouquinho desse trajeto e não é por aqui. E aí você para de seguir o GPS e você continua, e o que ele vai fazer? Ele vai recalcular a rota, ele vai te dar um outro destino. Então, a partir do momento que você identifica, você consegue modificar. Foi o que a Mônica ensinou para nós aqui agora. Olha que tremendo. Então, quando você identifica, você consegue modificar. Se Deus está sinalizando para você, filha, filho, tenta parar, tenta descansar um pouquinho, tenta dar uma acalmada, né? Você muitas vezes está sendo cobrada por você mesmo. Existe uma cobrança sua mesmo. Às vezes uma cobrança demoníaca, né? Às vezes uma cobrança que quando você vai dormir nem o sono vem direito, né? De tão exausto, de tão ativa que a sua mente está, vigia, né? E por que muitas vezes a gente não consegue identificar e muito menos modificar? Eu não consigo identificar o que Deus está falando para mim, eu não consigo identificar o que Deus está trazendo de entendimento, de estratégia para mim. Eu vejo um monte de gente conseguir, né, aflorar, muitas pessoas conseguem, né, seguir em frente, muitas pessoas elas conseguem desenvolver de uma forma tão simples. E muitas vezes eu não estou conseguindo, sabe por quê? Porque está faltando esse princípio. O primeiro versículo, vamos continuar aqui que tem muita coisa boa pra gente, ó. Aquele que habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aonde que você tem habitado? No seu trabalho? Onde você tem habitado? Nos seus afazeres, como Marta, preocupada com tantas coisas? É necessário, né, ter um pouquinho da Marta, que é a questão da organização, da preocupação, né, com as suas visitas, né, em recepcionar bem as pessoas, em cuidar bem da sua casa. É claro que é necessário, né? Mas e a Maria? Né? Aonde que está Maria dentro de você? Talvez o que tem florescido dentro de você seja só a Marta. Por isso que você não está acessando o descanso. Porque você não está habitando aonde Maria habitava. Aonde Maria tinha um acesso que era a preferência dela. Se assentar aos pés de Jesus. Ali era o lugar preferido de Maria. Aonde tem sido o seu refúgio? Aonde tem sido o lugar que você, né, tem corrido? Né? Para onde você corre? Né? Seja dentro da sua casa, seja um cantinho. Isso eu estou falando fisicamente ou espiritualmente. Você sabe que é a presença de Deus. Mas dentro da sua casa, existe algum cantinho ali que você possa correr e falar assim, nossa, aqui é o meu refúgio. Irmã, é dentro do banheiro, não tem problema, onde que seja, onde for esse cantinho. Ali você pode chamar de refúgio, que você pode fechar a porta e você chorar na presença de Deus. Para refletir, para identificar hoje. Faz esse processo que a Mônica ensinou pra gente, a identificação. Você identificar para você modificar. Para onde você tem corrido? Para onde você tem buscado esse refúgio? Né? Você tem buscado refúgio na sua vizinha, você tem buscado refúgio no médico, você tem buscado refúgio no advogado, você tem buscado refúgio no alimento, naquela compulsão alimentar, né? Naquele desespero por doce, naquele desespero pelo açúcar. Aonde você tem buscado esse refúgio? Hoje vai ser o dia de você identificar. Olha que tremendo que Deus trouxe para nós. É algo que não estava planejado, né? Tinha outro planejamento aqui. Mas não é sobre mim, é sobre Ele, sobre o que Ele tem para fazer em nós nesse tempo tão precioso de proteção e livramento. Talvez seja um tempo de livramento na tua saúde, na nossa saúde, né? Talvez de você deixar um pouco de lado o açúcar. Irmã, como é difícil, eu sei que é. Mas a partir do momento que você decide que você vai tirar, ninguém mais coloca na sua boca o açúcar. Irmã, mas como é que eu tiro? Vai aos pouquinhos. Né? Você não precisa tirar radicalmente. Eu sei porque o nosso corpo ele vai se acostumar, ele vai se adaptar. Mas você tentou pelo menos tirar do suco o açúcar, tirar
ali do café, vai aos pouquinhos, né? Começa a fazer algumas alterações ali, né? Talvez seja um tempo de livramento que Deus quer para você, que talvez hoje você não veja, mas lá na frente você vai ver o grande livramento que Deus fez para você. Faz um propósito esse mês de outubro, né? Aproveita que nós estamos no tempo de livramento. Deus, esse mês todo eu vou vigiar e vou diminuir. Não precisa nem ser tirar. Diminua a quantidade dessa farinha branca, seja ela o açúcar, a farinha de trigo, né, o excesso, né, de açúcar, né, em vários tipos de alimento. Às vezes você faz um prato ali, você coloca macarrão, arroz, aí você coloca batata, você coloca mandioca, aí você coloca vários carboidratos no seu prato, sendo que é necessário um tipo só. Se você vai comer a batata, você não precisa comer o arroz, né? Coloca algumas porções ali de batata, mistura uma salada, um legume, né? Faça isso por amor a você. Muitas pessoas chegam um momento da vida e elas falam assim: Deus, por que comigo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Né? Às vezes chegou ali uma diabetes, uma pressão alta, um colesterol alto, mas ela não para pensar que Deus está dando um tempo agora, né, de livramento, um tempo de você identificar o problema e você modificar a sua rota, para que lá na frente você possa falar assim: nossa, foi difícil, mas eu consegui. Você já voltou a fazer as suas caminhadas, você já voltou, né, a praticar algum exercício? Faz em casa mesmo. Irmã, não tenho dinheiro para academia, faz em casa. Né? Tem tantas professoras que fazem ali vídeos ali no YouTube que te ensinam exercícios com baixa intensidade. Irmã, não posso fazer muita coisa de alta intensidade. Tem de baixa intensidade. Tem ali a caminhada que você pode fazer dentro da sua casa. Tem riquíssimos assuntos ali, mas muitas vezes a pessoa ela só sabe usar a internet para malefícios, né? Só para às vezes passar o tempo, né? Para liberar ali hormônios que te trazem alegria momentâneas, né? Alegrias ali que vai te saciar somente naquela hora. Por que não praticar um exercício que também vai liberar hormônios, a serotonina, que vai te fazer sentir esse prazer, essa alegria por tempos longos e vai trazer um benefício para você? Hoje é dia de você identificar onde está sendo, né? Onde está sendo o seu lugar de refúgio? Irmã, eu não acessei o descanso porque você não está acessando a habitação. Você não acessou ainda, né, o lugar de descanso, o lugar que você precisa reconhecer que precisa descansar. Precisa reconhecer que precisa de um tempo de renovação. Como é que vem a renovação? Quando você descansa. Como que o seu corpo ele recupera? Quando você descansa. Né? Olha para você ver, vou trazer de novo o exemplo da dengue. O que é recomendável quando você tem dengue? Descanso. Muito líquido. Né? Você não comer comidas muito grossas, né? De difícil ali para o seu intestino ter que trabalhar mais, né? Não, eles pedem comidas pastosas, comidas líquidas, suco, muito líquido, né? E descanso, repouso, repousa. Já viu isso? Vai para casa e repousa, vai para casa e fica deitado. Por quê? Porque o descanso é extremamente necessário. Só que eu falei isso ontem, só que hoje vai ser o dia de você identificar o porquê que você não está acessando o descanso. Identificar o porquê que você não está entrando no Altíssimo, nesse esconderijo do Altíssimo. Aonde é? Identifique para você mesmo, qualquer coisa cria, né? Busca na sua casa um cantinho onde vai ser seu, né? Pede para o seu neto, pede para o seu filho, pede para o seu esposo, pede para as pessoas à sua volta, né? Procurar na sua casa também um lugar onde vai ser o esconderijo do Altíssimo deles. Sabe por quê? Porque ali eles vão conseguir acessar o descanso. Ali eles vão conseguir acessar o que é necessário e que muitas vezes nós estamos adoecendo por falta de descanso, porque essa aceleração, essa vida acelerada, essa vida que está te deixando maluco, maluca, não está te permitindo descansar. E muitas vezes é só o descanso que você precisa. Amém? Vamos orar sobre isso? Feche os teus olhos, se você puder. Se você estiver na rua, não tem problema, faça essa oração assim mesmo, tá bom? Eu vou ler só o versículo 1, na verdade só citar, mas a leitura do Salmos 91, depois você faça ele todinho em nome de Jesus, tá bom? Meu Deus, em nome de Jesus, papai, nós queremos te agradecer primeiramente. Agradecer, Senhor, porque o Senhor é tão maravilhoso.
até nessa chamada de atenção, até nessa repreensão, Pai, na questão de descanso. O Senhor tem sido tão amável, tão bondoso conosco, a necessidade que temos de descansar. A necessidade, Pai, que o corpo, a mente precisa, meu Deus, de parar muitas vezes apenas meia horinha e ficar ali sentada, Pai. Ficar ali sentado, meu Deus, segurando a Bíblia, talvez ler um versículo, fechar os olhos e meditar. Meu Deus, se concentrar apenas na sua presença. Pai, que neste dia, nesta sexta-feira, nós possamos parar para analisar, para identificar onde está sendo, onde tem sido o nosso esconderijo. Meu Deus, aonde nós estamos habitando, porque isso tem nos impedido de acessar o descanso. O lugar da minha habitação não tem me dado acesso ao descanso, Pai. Pai, quantos de nós estamos habitando, Pai, em afazeres todos os dias, aquela loucura. Acorda cedo, quando vai ver já chega tarde em casa, só tem coragem muitas vezes de tomar banho. Quando toma, quando vai ver, dorme até com a roupa do trabalho. Porque a exaustão chegou. Porque essa pessoa não está mais tendo tempo de habitar no esconderijo do Altíssimo. E é só ali, somente ali que nós encontramos descanso. O descanso verdadeiro, o repouso verdadeiro, aquela paz que excede todo o entendimento, aquela paz que você precisa para trabalhar o necessário, não o excesso, não aquilo que vai te trazer danos futuros. Agora, no presente, você não vê. Você só quer fazer mais e mais e mais e mais e mais e acha que nada tá bom, acha que sempre tem que fazer mais alguma coisa, porque o que estão vendo, o que estão pensando, o que estão falando. Papai, não é sobre isso. A Bíblia diz que nós temos que nos julgar a nós mesmos. Quem sou eu para julgar se essa minha irmã está fazendo ou não está fazendo? Se ela trabalha fora ou se ela não trabalha? Se ela ajuda em casa ou se ela não ajuda, se ele trabalha fora, se ele está fazendo ou não. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha casa. Já é difícil cuidar da nossa, quem dirá ficar cuidando dos outros, Pai? Ao invés de cuidar, ajudar, estender a mão, oferecer ajuda, oferecer um jejum se for necessário. Mas julgar não, Pai, porque não cabe a nós. Nós não queremos tomar o lugar de juízes, não, Pai. Misericórdia de nós. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos nesse dia a identificarmos onde estamos habitando. Meu Deus, e modificar o que for necessário. Quando identificamos, nós conseguimos modificar. Ajuda-nos, ó Deus, a sairmos dessa habitação, meu Deus, maluca, essa habitação, meu Deus, de afazeres inconstantes, meu Deus, essa habitação, meu Deus, que cada pouco, Pai, tem algo novo para ser feito, quando vai ver, a agenda já está cheia de novo. Meu Deus, ajuda-nos a correr para esse lugar, o lugar da Tua habitação. Habitarmos, meu Deus, verdadeiramente no esconderijo do Altíssimo, porque é ali que nós receberemos o descanso necessário. Eu oro, Pai, para que nesse dia, essa minha irmã e esse meu irmão acesse, meu Deus, o esconderijo do Altíssimo. Que essa minha irmã e esse meu irmão consiga tirar pelo menos 30 minutos para ficar a sós contigo e acessar o lugar, Pai, mais precioso que nós temos, aonde esse lugar, o esconderijo do Altíssimo, vai nos dar acesso ao descanso necessário para recuperar as energias, meu Deus, para nos recuperar, para a restauração até mesmo de uma saúde debilitada. Pai, assim eu oro, já te agradecendo por esta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Que nesse dia você verdadeiramente tire 30 minutos que seja do seu dia. Irmã, mas é muito. Tira 10 minutos então. Tira 10 minutos e reflita. Onde tem sido a sua habitação? Está valendo a pena você habitar nessa correria?
Tá valendo a pena você habitar nesse lugar que tem consumido você? Que quando você chega no final do dia, você não tem paciência de responder os seus filhos. Você não tem paciência de responder o seu esposo. Quando responde, responde áspera. Quando responde, responde de forma grosseira. Até se o cachorro latir, você grita. Cala a boca! Pare para analisar. Pare para identificar se realmente a sua habitação está sendo no lugar certo. E corre para a habitação que é o esconderijo do Altíssimo, em nome de Jesus. Se tratando de amanhã, queridos, amanhã vai ser um pouquinho diferente. Eu vou aproveitar essas lives que a gente está fazendo e aí a gente já faz o nosso café da manhã, combinado? Lembra que já estava marcado desde quando a gente falou sobre o propósito das 21 espadas? Então, amanhã vai ser o nosso segundo café da manhã online, totalmente online. Mas você não pode deixar de preparar a sua mesa, de convidar a sua família, né? De preparar ali um lugarzinho bem gostoso. E ó, vou te contar um segredo. Levanta mais cedo. Levanta bem cedinho, toma um banho gostoso, fica cheirosa, cheiroso, não sei quem que tá aí, se vai ser o esposo, se vai ser a esposa, né? Prepara aquela mesa, né? Coloca uma florzinha, né? Irmã, não tem muita coisa não, o que você tiver, eu não estou falando para você comprar nada, eu estou falando para você usar, talvez aquele jogo que você nunca usou. Talvez aquele jogo que você usa só quando vem gente de fora. Ah, esse daqui é para visita. Esse daqui é para eu servir a minha família. Sabe aquele melhor copo que você tem? Aquele melhor talher que você tem? Coloca na mesa. Eles vão falar assim, mamãe colocando coisas que é de servir visitas na mesa. Deixa eles pensar, deixa eles verem, deixa eles entenderem o que está acontecendo. Coloca a sua melhor toalha. Irmã, não tem toalha, tem suplá? Coloca o suplá. Não tem toalha? Não tem problema. Só limpa a mesa. Falar em limpar a mesa, você desocupou a sua mesa está desocupadinha, permanece desocupada, permanece ali livre para as refeições? Pois é. Amanhã, então, às 7 horas, nos encontramos para o nosso segundo café da manhã com as amigas com Jesus, as amigas tomando um café com Jesus. Detalhe da nossa mesa, prepare um lugarzinho com a Bíblia. Se é suplá, coloca a sua Bíblia em cima do suplá, né? Separa ali uma cadeira para Jesus. Irmã, nós temos só o número de cadeiras exatas aqui, somos em 8 e são 8 cadeiras, então não tem problema. Mas deixa ali a sua Bíblia num cantinho ali da mesa, mas deixa para eles saberem que Jesus vai estar ali. Não vou poder preparar meu café, vou fazer uma viagem. Deus te acompanhe, tá, dona Raimunda, na sua viagem. Depois você assiste, não tem problema, faz o seu café outro dia, tá bom? Você que vai fazer, coloca o seu amor, coloca tudo que você tem ali de melhor para você entregar. Na maior simplicidade, naquilo que você tem, entregue o seu amor, entregue tudo ali, tá bom? Às 7 horas da manhã, um pouquinho antes ali, eu já vou estar preparada para abrir a live, e dessa vez vai estar o meu esposo, vai estar a minha filha. Da outra vez, como foi muito em cima, eles não participaram, só eu com vocês, mas amanhã vai estar a família toda na mesa. Você também pode convidar os seus familiares, você também pode convidar ali o seu filho, sua filha, irmã, mas eles moram em outra cidade, pede para eles montar a mesa também. Filho, vou te fazer uma chamada de vídeo, ou então ele entra na live também, você manda o convite para ele, tá bom? Qualquer dúvida, podem perguntar. Se tiver alguma dúvida aqui, pode perguntar também. Irmã, o que eu coloco nessa mesa? O que você quiser. Você gosta de colocar ovo? Coloca ovo. Pão, coloca pão. A gente falou um pouquinho sobre saúde, vigia sobre a farinha, tá bom? Se puder cortar o pão, corta um pouquinho, né? Você vai ver que vai te fazer muito bem, tá bom? Coloca o que você gosta, coloca o que você tem, né? Tem frutas? Coloca a sua fruta, coloca seu suco, coloca seu café, seu chá, independente. Aí, agora vem o detalhe, tirem fotos, tá bom? A hora que tiver toda a família, ou então a sua mesa ali preparada, tira uma foto e me marca, tá bom? No meu Instagram aqui, que a gente vai estar repostando, a gente vai estar fazendo de uma forma evangelística, para que a gente chame mais pessoas, e manda o convite
tá bom? Eu vou soltar a arte já já aqui no Instagram também, você vai pegar a arte, você pode usar essa arte como convite, e aí você vem para o nosso café da manhã, em nome de Jesus, tá bom? Você viu que é tudo online? Mas eu sempre deixo aqui bem claro, se você tiver algum compromisso na sua igreja, não deixe de participar. Isso aqui fica tudo gravado, você pode fazer depois. Se caso você estiver em casa, aí você participa conosco, como foi a vigília, lembra? Teve vigília em várias cidades, em várias igrejas. Elas participaram, quando chegaram em casa, entraram na live com a gente, tá certo? É isso, que vocês possam ter esse dia, separar esse dia, pelo menos meia horinha desse dia para você identificar onde você está habitando, em nome de Jesus. Até amanhã, aí amanhã a gente faz a leitura, tá bom? A gente faz a continuação aqui do nosso propósito. Queridos, beijos, Deus abençoe vocês, até amanhã no nosso Café com Jesus, para a glória dele, em nome de Jesus. Beijo, queridos.